Vamos lá para o último vídeo então da aula de hoje. Então a gente começa com comunicação de atos na arbitragem. Lembrando que o procedimento arbitral, todos os atos do procedimento arbitral são pactuados previamente entre as partes. Então são elas que vão decidir aí como que vai ser, como serão todos esses atos, inclusive quais atos serão sujeitos à comunicação, tá? Dentro do procedimento. Se elas querem que todos os atos sejam comunicados ou apenas os atos principais para dar maior celeridade ao procedimento, então tudo isso vai ser determinado na convenção de arbitragem, tá? E pode seguir também as regras do tribunal arbitral, né? Se for uma arbitragem institucional, como nós já estudamos. Agora, quando a gente pega dentro da legislação que trata da arbitragem, dentro do procedimento comum arbitral, existem algumas situações em que efetivamente devem haver comunicações, mesmo se não houver nada previamente estipulado na convenção, tá? Dentro do contrato onde foi estipulada a arbitragem. E esses atos são os seguintes: primeiro, decisões sobre requerimentos diversos. Vamos supor que houveram situações de arguição de impedimento ou suspeição de árbitros, por exemplo. Então, se eu tenho uma arguição de suspeição de um árbitro e oportunamente isso é decidido dentro do processo arbitral, dentro do procedimento arbitral, eu preciso comunicar essa decisão, tá? Isso para todas as partes envolvidas. O segundo é as designações de audiências das sessões para produção de prova, tá? Então, efetivamente, também é um ato que tem que ser comunicado a todos os interessados na arbitragem. A outra é a juntada de documentos. Então, sempre que uma parte juntar documentos, eu preciso abrir a possibilidade, né, da outra parte também se manifestar. Então, é uma situação de obediência aos princípios impositivos da arbitragem, com ampla defesa, contraditório, devido processo legal, que é inerente a todo processo, seja ele judicial, administrativo ou arbitral, tá? Então, eu preciso oportunizar a outra parte, né, dar à outra parte a possibilidade de se manifestar pelos documentos juntados por outra, ok? E isso é justamente decorrência dos princípios impositivos. E a última tipo de ato que a doutrina fatalmente fala que sempre tem que ser comunicado, e claro que tem que ser comunicado, é a própria sentença arbitral. Então, a decisão dos árbitros, a decisão final do árbitro, também deve ser passível de comunicação, tá? Isso também a todos os envolvidos. Claro que outras decisões também podem ser comunicadas, mas essas são as principais, tá? Isso está nos slides que vão para vocês aí. Então, via de regra, comunicação dos atos na arbitragem segue a convenção, mas existem alguns tipos de decisões, inclusive juntadas de documentos, né, que não podem ser deixados aí de serem comunicados a todos os envolvidos. Próximo tema é despesas com arbitragem. Então, as questões que envolvem despesas com arbitragem, como é que funciona? Inicialmente, a parte que inicia o procedimento arbitral, ela tem que adiantar as despesas. Essa é a regra. Mas nada impede também que as partes convencionem de forma diferente dentro da convenção arbitral, tá? Então, é possível que as próprias partes delineiem. Então, quem der início ao procedimento, comunica a outra parte para que a gente faça o rateio das despesas iniciais da arbitragem. É possível. Agora, quando segue a regra geral, na sentença, né, na sentença da arbitragem, está no artigo 27, o árbitro ele tem que trazer, tem que decidir, é um requisito da sentença, sobre quem arcará com as despesas. É muito comum ao processo judicial também, porque no processo judicial o juiz define quem é que arca com as despesas e o ônus de sucumbência do processo judicial. Na arbitragem é a mesma coisa. Então, no artigo 27 diz o seguinte, a sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das partes acerca de custas e despesas com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de litigância de má-fé e, se for o caso, respeitadas as disposições da Convenção de Arbitragem, né, no que mais houver, ok? Então, nesse sentido, segue
exatamente as mesmas regras do processo judicial as questões que envolvem despesas com arbitragem. Isso porque quem ajuiza também uma ação judicial tem que pagar as custas processuais ou juntar a declaração de hipossuficiência. Vocês estão fazendo o núcleo de prática jurídica e já sabem que dentro dos pedidos de uma petição inicial, né, quando você vai fazer lá e a pessoa é hipossuficiente, você tem que solicitar a justiça gratuita e comprovar que a parte não tem efetivamente condições de pagar as despesas do processo judicial, né? No procedimento arbitral, tem que ser feita a mesma coisa, né? Via de regra, quem vai para o procedimento arbitral tem dinheiro para pagar as custas da arbitragem, porque já sabe que a justiça privada é uma justiça mais cara, né? Apesar de ser mais célere. Mas é isso, tem que adiantar as despesas ou então não há procedimento arbitral instaurado. Próximo tema, intervenção de terceiros. E aí, quando a gente fala de intervenção de terceiros, né, a gente fala também, claro, relembrando que ninguém se submete à arbitragem se não quiser se submeter. Então, quando a gente fala de intervenção de terceiros, é possível que haja intervenção de terceiros? É possível, tá? Não existe nenhum impedimento da intervenção de terceiros dentro do processo arbitral, assim como não há no processo judicial, tá? E um dos exemplos que a doutrina fala é a possibilidade de denunciação da lide, né, da intervenção de terceiro, caracterizada como denunciação da lide, também dentro do procedimento arbitral. Quando, claro, o denunciado acorda também que aquilo ali seja efetivado dentro do processo arbitral, tá? Ou seja, nada obsta que existindo a possibilidade de resolver uma eventual perdas e danos, por exemplo, isso ser questões ligadas à responsabilidade sobre determinada situação, isso seja resolvido dentro do procedimento arbitral, tá? Então, pela maioria da doutrina é possível, tá? No slide eu indico 12 doutrinadores que tratam a respeito da intervenção de terceiros dentro da arbitragem. E aí o último tema é a desconsideração da personalidade jurídica. Quando a gente fala de desconsideração da personalidade jurídica, é mais ou menos igual à intervenção de terceiro. É possível que ela seja realizada no processo arbitral? Sim, é possível. Mas qual é a condição? Eu tenho que, além do deferimento pelo árbitro, claro, né, da desconsideração, o sócio da pessoa jurídica desconsiderada tem que acordar que ele faça parte da arbitragem, porque ninguém é obrigado a se submeter ao procedimento arbitral, tá? Então, é possível, desde que, uma vez retirado o véu da pessoa jurídica, né, se estou falando da desconsideração da personalidade jurídica direta, não da inversa, né, porque tem a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Quem não souber isso vai pesquisar, vai lembrar o que é. A inversa é o contrário, né, a pessoa, eu vou deixar de lado o CPF e buscar o CNPJ, né. A desconsideração direta é esquecer o CNPJ e buscar o CPF do sócio. Em regras gerais, é isso. Mas na desconsideração direta, tanto para trazer o sócio para o procedimento arbitral, ele tem que aceitar submeter o procedimento arbitral. Tanto na desconsideração inversa da personalidade jurídica, ou seja, eu já tenho o sócio da pessoa jurídica dentro do procedimento arbitral, mas eu quero trazer o CNPJ, eu quero trazer a pessoa jurídica também para o procedimento arbitral. Também tem que ter o acordo, né, de vontade aí, tá? E aí a gente fala que, em razão disso, a desconsideração da personalidade jurídica é quase que uma impossibilidade, apesar da possibilidade dela existir, mas é uma impossibilidade dela ocorrer efetivamente, porque ninguém vai querer que o patrimônio seu pessoal ou o patrimônio da pessoa jurídica seja acionado imediatamente em um procedimento mais célere, né? Se a pessoa jurídica, né, ou se o CPF, a pessoa física, for diretamente responsável ou tiver que arcar com alguma indenização, algum custo daquele procedimento arbitral, ele não vai querer que o procedimento seja célere, né? E nem vai abrir mão de eventuais recursos. Lembrando que no processo arbitral eu não tenho possibilidade de interposição de recursos,
né? Então ele vai querer, obviamente, que isso seja verificado numa ação judicial, né? Então nenhum devedor aí vai... Lembrando que a desconsideração da personalidade jurídica, ela ocorre dentro de um procedimento, né, de ampla defesa, de contraditório, da mesma forma. Mas ninguém vai querer se submeter de forma tão rápida a uma expropriação, tá? Ao operar a responsabilidade de determinado assunto dentro de um procedimento arbitral, né? Então, é uma questão prática, né, lógica, apesar da possibilidade de existir a desconsideração em âmbito do procedimento arbitral como determinação do árbitro, mas o sócio ou a pessoa jurídica, no caso de desconsideração inversa, tem que acordar a entrar no procedimento arbitral. É isso, então a gente finaliza essa aula, parte 2. Na semana que vem a gente vai tratar da última parte da unidade 4, já encerrando aí a matéria para a prova, tá? A última parte vai tratar de sentença arbitral, de ação anulatória de sentença arbitral, de como ocorre a homologação de sentenças arbitrais estrangeiras no Brasil. Então a gente vai tratar um pouquinho disso. Só que antes de finalizar o vídeo, eu vou pedir para vocês terem atenção ao material que eu coloquei na plataforma, porque tem um artigo científico que trata um pouquinho da arbitragem, tanto em âmbito nacional como em âmbito internacional. E é muito interessante a gente analisar como é o procedimento arbitral de forma mais prática, como ele é adotado em alguns ordenamentos jurídicos que não são os ordenamentos jurídicos, não é o ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, deem uma estudada nessas questões de direito comparado. É um artigo muito bacana e bem simples. Vale a pena dar uma olhada. Vocês não terão atividade essa semana, não vou passar atividade, mas assistam os vídeos, olhem os slides disponibilizados e leiam o texto, né? E a minha recomendação é que façam anotações no caderno, tanto dos vídeos quanto do texto, porque ele vai cair na prova. Eu vou cobrar esse material. Não tem atividade, mas vocês já é para ir estudando para a prova que será aplicada já na segunda semana de junho, tá? Eu estou já prevendo a aplicação, a data da aplicação da prova, mas provavelmente na segunda semana de junho, ok? É isso, bons estudos!